Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar esse vídeo de uma forma bem diferente. Vou me apresentar. Sou Daíli Tuibo e o que eu faço? Sou advogada especialista no direito empresarial e no direito digital. Também sou professora, palestrante e hoje eu vou falar de um tema que foi tema do meu livro, esse livro aqui, ó, Planejamento Sucessório Empresarial. Eu vou, na verdade, passar de uma forma bem sucinta quais são as vantagens, qual a importância de se fazer um planejamento sucessório, o que a gente tem de instrumento. Obviamente que para não se estender e tornar esse vídeo cansativo, eu não vou falar propriamente de cada instrumento, eu vou apenas citar. O planejamento sucessório, ele vem, na verdade, como uma solução para você conciliar os interesses daquela família. Você planeja, na verdade é uma atuação preventiva do advogado, do qual você planeja como aquele patrimônio, qual o destino daquele patrimônio após a sucessão de um fundador, de uma pessoa, tá? A sucessão, ela deve ser planejada. Por quê? Porque a gente tem N vantagens, desde decorrente de tributos, como até para evitar problemas familiares. Veja que a maioria das empresas no Brasil são familiares. Então, com o planejamento sucessório, você consegue mitigar essas desavenças entre os familiares, você consegue perpetuar aquele patrimônio, você cria condições de administração, você cria condições até de uma próxima sucessão, né, daquela pessoa que de repente você nomeou para ser o dirigente daquela sociedade, daquela empresa ou daquele patrimônio no geral, porque enfim, a gente tem que pensar que um planejamento sucessório, ele é único, ele nunca vai seguir uma mesma forma para todas as pessoas, para todas as empresas. Ele vai mudando, ele vai, assim, depende muito da necessidade de cada pessoa, ele vai tendo o seu contorno. De repente, qual o objetivo daquela família, qual o grau de necessidade daquele patrimônio, como você deseja conduzir aqueles negócios ou de repente um bem, se você quer passar para o seu neto de repente. Todas essas possibilidades, a gente tem formas de contemplar, a gente tem formas de trabalhar, certo? Então, sempre uma sucessão, ela deve ser planejada. Até agora, a gente tem muita discussão a respeito do aumento do TCMD, do Imposto sobre Doações. Então, o momento exato de se fazer é antes desse aumento, que possivelmente teremos, né, a nível nacional. Então, ela vem com toda essa importância. Então, a principal vantagem relacionada ao planejamento sucessório é a sobrevivência do patrimônio dessa família, a manutenção desses laços familiares, enfim, você conseguir perpetuar aquilo que você construiu a vida inteira. E ela deve ser encarada com naturalidade, porque a gente só tem uma única certeza nessa vida, que um dia a gente vai morrer, certo? Então, ninguém dura para sempre. Então, é importante a gente ter em mente que aqueles familiares que a gente gosta tanto podem ser afetados e a gente quer mitigar, de repente, a possibilidade deles sofrerem no futuro, seja com uma briga, seja com uma perda patrimonial, com esvaziamento desse patrimônio, porque se gasta muito dinheiro no inventário. Você gasta com imposto, com advogado, com custas judiciais. Então, é importante fazer esse planejamento de forma antecipada, certo? Como eu disse, há alguns pontos a observar dentro de um planejamento sucessório. Primeiro, que planejamento sucessório é único, a gente tem que ver qual o montante daquele patrimônio. Tem situações, tem soluções de planejamento sucessório que não servem para o tamanho daquele patrimônio. De repente, o custo para implementar uma forma é altíssimo e isso acaba corrompendo o planejamento sucessório. É importante você também ser auxiliado por um advogado. Não quero menosprezar os contadores, economistas, enfim, os bancos que atuam nesse segmento, mas o planejamento sucessório, ele depende e ele intercala outras áreas. Ele na verdade,
Ele sofre influência do direito sucessório, né, do direito de família, do direito societário, do direito tributário, e às vezes a pessoa, um contador, não tem um domínio desses aspectos, e quando há de fato a sucessão, tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi planejado é na verdade anulado, é desconsiderado judicialmente, e aí você vai ter dois custos. Então, se é para fazer, faça bem feito. Então, a gente também tem que vislumbrar qual o interesse do titular desse patrimônio. Como que você consegue, de repente, utilizar aquele patrimônio até para a educação dos seus filhos. Em eventual doença, como você pode custear a sua cura, o seu tratamento. Você pode deixar, de repente, como eu disse, patrimônio para os netos. Então, você tem que saber qual o objetivo daquela pessoa que é o titular desse patrimônio. Também tem que analisar qual a tributação é incidente sobre aquele patrimônio, sobre aquela sucessão, sobre a forma que você vai planejar. De repente, você vai encarecer demais a operação e há outras formas de você atuar. Lembrando que um planejamento sucessório, ele também pode ser feito com a junção de diversos instrumentos. Você pode unir instrumentos do direito de família, por exemplo, uma doação, você pode utilizar um testamento, você pode constituir uma pessoa jurídica para administrar outros bens, enfim, você pode utilizar diversas formas, tanto no direito de família como no direito empresarial, para alcançar ali seu objetivo. E também vislumbrar quem é a pessoa mais indicada para a condução desses negócios, porque de fato a gente tem que nomear alguém para ser a cara do negócio, a gestão do patrimônio no total, e ali também criar um conselho, mas de uma forma que não engessa aquela administração, que as coisas transcorram com uma certa facilidade. Bem, pessoal, agora eu vou falar o que mais interessa, né? Tanto para quem pretende fazer um planejamento sucessório, como para você que deseja atuar nessa área. Quais são as vantagens? As vantagens de se fazer um planejamento sucessório? Como eu havia dito, é a preservação de um patrimônio. E eu acho que cabe a qualquer advogado, quando for oferecer isso para o cliente, mostrar para ele que essa preservação não é só deixar ali o bem perpetuado ou aquilo que ele construiu não se perder, né, durante o tempo, mas sim proteger seus entes queridos, seja sua esposa, seu filho, seu neto, seu bisneto. Isso tudo é possível através do planejamento sucessório. Então, essa preservação patrimonial não está restrita somente a uma empresa a conservar um bem, mas assim, algo muito maior, que é você garantir o futuro, a manutenção ali dos seus entes queridos, evitar aqueles dissabores familiares, brigas, que enfim, acaba esvaziando esse patrimônio, acaba se perdendo essas brigas, inclusive em empresas familiares, acaba engessando as atividades, a empresa acaba entrando em recuperação judicial, em eventual falência, fechando. Então, é importante você vislumbrar que também tem esse caráter de repente, olhar pela manutenção, por exemplo, dos seus filhos. A gente tem hoje instrumentos dentro do planejamento sucessório que garantem uma verba para custear a educação dos seus filhos. Você consegue nomear tutor para agir em conjunto com o cônjuge sobrevivente, ou seu companheiro sobrevivente, sobre, enfim, gerir a vida do seu filho, a educação, para, de repente, garantir uma manutenção mensal para sua família sem que coma todo aquele patrimônio que foi deixado. Então, você consegue atingir muitos objetivos através do planejamento sucessório. Por exemplo, outro fato é você nomear uma pessoa para gerir esse patrimônio, uma pessoa mais capacitada, com poder amplo de gestão. Você consegue garantir um prolabore, até mesmo você fazendo uma doação, por exemplo, uma doação de cotas com usufruto, você garante
o seu usufruto, tanto político como econômico dentro de uma empresa. Você conserva o seu direito de voto, você conserva um prolabore, uma divisão de lucro e os herdeiros só passam a ter direito à propriedade sobre tudo isso em eventual falecimento. Então, você pode estabelecer regras para a gestão desse patrimônio, não só como esse exemplo que eu dei sobre educação, gestão de vida de um filho menor, você consegue também fazer essa gestão de patrimônio, tá? Você tem aí uma economia com imposto, com advogado, como eu disse, com inventário. O inventário você tem um custo muito alto. São as custas judiciais, o imposto de doação, o advogado que muitas vezes tem aqueles que cobram percentual sobre todo um patrimônio e onera demais. Eu acho que isso fica até uma dica para precificação do advogado quando for atuar em inventários do qual o montante, o patrimônio é elevado. Eu acho que o percentual acaba sendo uma regra ou uma condição que afasta o cliente. Então, fica aí uma dica, tá? Que eu vejo aí na minha expertise. Enfim, o planejamento sucessório você consegue, utilizando as formas dele, ter um processo mais célere. Você transfere os bens de forma mais célere. Você pode usar simplesmente um testamento, do qual o reconhecimento daquele testamento, os bens já são destinados para quem de direito, né? Então, não havendo nenhuma ação para anular ou contestação com relação àqueles termos, numa ação à parte, porque cabe falar, eu já falei isso num vídeo anterior, o reconhecimento de um testamento, ele é um direito potestativo, ele não admite ali naquela ação de reconhecimento e registro de testamento um eventual questionamento. Eventual questionamento é feito numa ação à parte. Então, de uma forma direta, você transfere ali o poder, você consegue nomear seu inventariante também. Então, você consegue unir, você consegue uma infinidade de formas, não só para fazer a divisão do seu patrimônio, mas também para determinar verba para eventual tratamento de saúde, como a gente consegue fazer pelo testamento vital, um ato de última vontade. Então você consegue determinar ali como pode ser seu funeral, como você deseja que, por exemplo, você tem um AVC, você consegue determinar quem vai gerir seu patrimônio, qual verba você pode utilizar para custear o seu tratamento. Então, continuando nas vantagens, você também pode alcançar a diversificação patrimonial. Você consegue alavancar alguns investimentos, você consegue alocar recursos de uma forma diferente. Por exemplo, você pode constituir uma offshore para deter seus ativos financeiros no exterior e com isso você tem uma diminuição tributária, que também é uma vantagem. Então, como isso daí? Assim, você constitui uma pessoa jurídica no exterior para, de repente, diversificar seu patrimônio, investir em dólar, em bolsa, enfim, o que você desejar e for viável. E aí você não cada alocação de recursos, cada retirada ou mudança, você não é tributado pelo ganho de capital carnê-leão. Na verdade, você recolhe carnê-leão aqui quando você tem esse ganho no exterior. Logo quando você resgata ou tem aquele rendimento, aquele lucro. E de uma forma que, se você tem uma pessoa jurídica, você não tem que recolher esse imposto tão alto, né? Ela já vem como uma distribuição ali de lucro, de rendimento para você de uma forma muito menor. O banco geralmente retém na fonte, certo? Então, você tem aí uma vasta possibilidade de instrumentos, tá? Que eu vou falar por cima, porque, enfim, é inviável aqui nesse canal a gente tratar dos instrumentos de forma tão detalhada, que aí fica para uma aula, né, gente? Bem, como eu disse, o planejamento sucessório é interdisciplinar. A gente tem a influência basicamente de 3 áreas: direito de família, direito da sucessão, né, direito de família e sucessões, societário e tributário. Dentro do direito de família,
Na verdade, no meu livro eu dividi os instrumentos que a gente utiliza dentro do direito de família e os instrumentos que a gente pode utilizar dentro do direito empresarial. Dentro do direito de família, nós temos o testamento, a partilha em vida, a doação, a ata notarial, a declaração antecipada de vontade e o fideicomício. Já no empresarial, nós temos a constituição de pessoas jurídicas, tanto nacional como no exterior, o acordo de acionistas, a doação de cotas e ações com usufruto, o fundo de investimento, o plano de previdência, o trust, que é, na verdade, o fideicomício também, na versão empresarial, e uma fundação de interesse privado. Eu não vou mais me alongar para detalhar esses instrumentos, eu vou deixar para o próximo vídeo e vou instigar a curiosidade de vocês. Então, quem gostou desse vídeo, deixe seu curtir, deixe seu comentário, faça sua sugestão e não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu vou postar mais conteúdo, tá bom? Obrigada!